galera! Muito legal estar aqui com vocês nessa primeira gravação ao vivo pelo YouTube no lançamento do canal da equipe, né? Então eu vou falar bem rapidamente a ideia do canal e já vamos começar sobre o assunto de hoje, tá? A ideia do canal é a ideia que eu tenho há muito tempo, ter um canal para passar informações, não só informações técnicas, mas informações do dia a dia, dos nossos atletas, meu como atleta, algumas experiências que eu quero compartilhar com vocês e também algumas coisas técnicas. Mas é mais para que a gente possa esclarecer e eu consiga colocar meu ponto de vista de algumas situações e deixar aqui no canal. Beleza? Uma outra coisa também que eu falei, a ideia também do canal que a gente está inaugurando hoje e é que essa gravação de hoje, ela também vai se tornar um podcast, né? É isso aí. Então isso vai ser bem legal. A gente ainda está pensando no nome do podcast, assim, mas já estamos A gente aceita sugestões, hein? a gente aceita sugestões, mas eu já estou inclinado por um nome. Mas quem quiser também dar sugestões pro canal, vou escutar assim, tá? Então vou apresentar hoje aqui quem vai estar com a gente nesse bate-papo. É o William, que é atleta da equipe. E aí, galera? Chega muito perto. E a gente vai conversar hoje com o Dani, que é o fisioterapeuta, tem uma clínica em São Carlos chamado Ilic, né? E atende alguns atletas da equipe, tá? Então eu vou pedir pro Daniel se apresentar rapidamente e pra gente começar esse tema aí que foi de lesões na corrida, o que fazer, como tratar, quais são as lesões mais comuns. A gente vai ter um papo sobre isso. Vai lá, Dani. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui falando com vocês e podendo participar de tudo isso. Bom, eu trabalho com esporte já tem um tempo, sou formado aqui na UFSCar, fiz mestrado com corrida, principalmente na área de prevenção de lesão em corrida. E hoje eu trabalho com a Seleção Brasileira de Handebol também, então esse ambiente esportivo, falar de esporte me motiva muito, acho que vai ser uma discussão bem legal aqui com o pessoal. Tem um pessoal aqui falando para eu abrir o chat. É boa pergunta. Como que eu acho? Eu acho que não vai ter como abrir o chat hoje. Para abrir o chat, se eu não me engano, eu tinha que ter feito por streaming. Então, mas a galera da Titã pode ir mandando no grupo. A galera da Titã, quem quiser mandar no grupo, manda. Ou alguém quiser acessar o Instagram da equipe e mandar a pergunta lá rapidinho, também a gente vai estar acessando. Mas aqui no chat, realmente... Hoje não vai ter. Hoje não vai ter, tá? Mas, vamos lá. Assim, eu fiz um quiz, né? Tipo, ontem, peguei algumas questões pra gente colocar hoje. E... Eu te interrompi você falando, velho? Não. Ah, tá. Não, tá tudo certo. Eu fiquei pensando que ele falou, abre o chat aqui, eu já mandei logo. A gente mandou algumas questões ontem no Instagram da equipe, a galera fez, eu vou trazer essas questões para aqui no final mais. E eu fiz um cronograma aqui pra gente seguir e no final a gente abre para questões, beleza? Eu acho que vai ser um conteúdo muito rico. Hoje não vai ser um podcast nem um programa de zoeira e acho que vai ser muito proveitoso aí para deixar no canal para sempre como informação, né? Tipo, que vai valer durante anos, tá? Vamos lá. O primeiro tema que a gente vai abordar aqui é o que mais influencia para se lesionar na corrida e no esporte de uma maneira geral. Eu queria tocar nesse ponto. Então a gente vai falar um pouco isso. O que mais influencia para o Dani e para mim para gerar lesões na corrida? O Daniel vai colocar a opinião dele e eu vou colocar uma opinião sobre para gerar lesões de uma maneira geral, tá? Dani, e aí, para você, o que você acha que influencia para que as pessoas se lesionem na corrida? Eu acredito que a lesão na corrida ela é sempre multifatorial, né? Ela tem diversas fontes, ela nunca vem de uma fonte pura, uma fonte única, né? De uma maneira geral, quando a gente pensa em lesão, a gente sempre pensa na interação entre fatores que são extrínsecos, né? São fatores que
não fazem parte da pessoa. Erros de treinamento, calçado, tipo de piso, coisas nesse sentido. E como isso interage com fatores intrínsecos, né? Que são características de cada um. Peso, gênero, altura, tipo de pisada, coisas nesse sentido. Eu acho que essa é a interação que vai fazer com que a gente pense em lesão, né? E levando isso para a corrida um pouco, né, a gente tem que adicionar aí uma característica importante, que é o volume de corrida, né? Então, assim, uma determinada pessoa pode ter alguma coisa intrínseca. Então, por exemplo, eu tenho uma hiperpronação do pé. O meu pé, quando eu piso, ele vem muito para dentro, o arco fica desabado e tudo mais. Isso por si só não causa lesão, né? Isso vai me causar lesão quando isso começa a interagir com a corrida ou com o esporte, né? Então, eu acho que, na minha opinião, a interação desses fatores é muito importante, e levando isso para a corrida, o volume de corrida ele passa a ser algo importante aí para... legal. Bom ponto. Eu vou falar assim, o Dani falou uma parte mais técnica, né? Eu vou falar uma parte mais de vivência mesmo. Eu acho que, tipo, o que gera mais lesão na corrida é a sobrecarga, né? Então, tipo, se você se excede na corrida, aí que eu falei do esporte de maneira geral. Qualquer esporte que você se exceda muito e não está preparado para aquele excesso, você vai lesionar, né? Eu acho que o grande percentual de lesões na corrida e em outros esportes que as pessoas falam que o esporte tal lesiona muito, é porque a galera não consegue respeitar a fase ali de maturação e quer, na corrida, no caso, correr uma maratona em 3 meses, correr uma meia maratona em 2 semanas, ou no outro final de semana. Isso vai gerar lesão. Esse é o primeiro ponto. Ou também, eu vejo isso muito lá no grupo, um aluno novo entra e já quer rapidamente correr em intensidades e volumes iguais de talvez algum aluno que seja mais experiente, né? Esse talvez seja o lado ruim do grupo, porque quando ele passa a almejar isso de uma maneira muito rápida, ele se expõe ao risco de lesão muito rápido também. Sem dúvida. Então, o principal ponto, por mais que seja simples, né, mas é o excesso. Então, como eu respondi no Instagram, menos é mais nessa hora. É muito mais interessante que você evolua de uma maneira mais lenta, mas com mais continuidade, do que você evolua muito rápido e tenha que interromper depois e fique anos, talvez, ou meses para se recuperar, tá? Acho que adicionando coisas aí o que você fala, que eu acho que é muito importante, Rafa, essa questão de tentar uma progressão muito rápida, né? Quando a gente pensa na corrida, a carga em si, né? O volume de corrida ele é importante, mas pensando em lesão no tecido, o que é muito importante é a carga que a gente aplica sobre aquele tecido, né? Quando a gente excede o quanto aquele tecido tolera de carga, a gente vai para uma lesão. E na corrida, essa carga ela é aplicada a cada passo. Sim, né? Exato. Então, assim, cada passada, o nosso corpo tem que absorver aquela energia que é imposta. Sim. Então, assim, o importante, né, dessa evolução gradativa que você põe, e eu sou muito a favor disso, é para que a gente deixe os tecidos maturarem, né? Sim. Então, assim, deixar o tendão se adaptar àquele novo volume de corrida, aquela nova quantidade de passos ou de carga. Toda vez que a gente excede isso, é muito comum a gente ir para lesão. Ao risco de se lesionar, né? Sem dúvida. Um outro ponto importante também, que eu queria colocar, tipo, eu sou lá na equipe, eu trabalho muito isso, que as pessoas tenham objetivo, né? Tipo, seja ele de melhorar o seu ritmo, de correr uma maratona, uma meia maratona, mas que ela tente respeitar essa fase que é importante no início, mas também sabendo que quanto maior o seu objetivo, mais exposto você está também à lesão, né? Por isso que atletas que têm toda a estrutura do mundo se lesionam, né? Não é uma coisa que, tipo, não possa acontecer. Lógico, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, mas quanto maior for o seu objetivo, mais difícil ele for, maior que eu digo não no sentido de volume ou de distância, mas mais difícil ele for, você está se expondo ali mais seriamente à lesão, né? Então isso é um fator importante. Então se você tem objetivos muito grandes, não quer dizer que você vai se lesionar, mas
você está se colocando num grau de risco maior, tá? Sem dúvida. Eu acho que sobre esse assunto, eu acho que é isso, né? É isso, tipo... Tenha paciência. Eu coloquei também, tenha paciência. A paciência é de... Muita gente pergunta assim, mas quanto tempo eu tenho que ter para correr 21 km ou 42 km? É complicado responder isso, porque depende do histórico do atleta, de N coisas. Mas eu vou te falar, tipo, se eu tivesse que aconselhar alguém a correr uma maratona, vamos supor, do zero a chegar a uma maratona, talvez eu falaria mais de, sei lá, 3 anos. Entendeu? Dificilmente você vai ver alguém com essa consciência, vou começar a correr hoje, daqui a 3 anos eu vou fazer uma maratona. Isso sim, não é 3 anos, começou a correr hoje, parou 6 meses, começou a correr de novo. São 3 anos de treino, né? Tipo, não como profissional, mas pensando em melhorar, né? Eu acho que é isso, né? Quer colocar mais alguma coisa? Show. Will? Isso aí. Não? Tá. Vamos pro segundo ponto aqui. Ô Dani, quais são os tipos de lesões mais comuns na corrida que você recebe? Não precisa talvez ser o mais comum do mundo, mas... Porque tem muito isso, né? Qual no mundo que lesiona mais, cara? Não sei, no mundo talvez eu não saiba, mas... Na sua clínica, o que você recebe? Quais são os tipos de lesões mais comuns relacionadas à corrida? As principais lesões que a gente recebe lá de corredores em si são a síndrome da banda iliotibial, a dor patelofemoral, a canelite, né, que a gente conhece como síndrome do estresse tibial medial, e a fascite plantar. São as 4 principais lesões que chegam para a clínica, né? Sim. Dessas lesões, assim, o mais interessante é que todas se relacionam muito com o volume de treino. Né? São lesões que são entendidas a se relacionarem com essa parte de volume de treino. E assim, não são lesões difíceis de serem cuidadas, pelo contrário, são relativamente simples. E a parte mais interessante, acho que desse processo todo, pensando na lesão, é que são lesões que apresentam características que são fáceis de serem identificadas para se trabalhar uma prevenção, né, principalmente. Sim. Isso é bacana. Então, antes talvez da pessoa adquirir a lesão, a gente pode prevenir ela com algum tipo de exercício, né? Sim, porque a lesão, né, ela é, só para voltar um pouco no ponto que a gente falou antes, ela é uma interação de fatores intrínsecos e extrínsecos. E esses fatores da pessoa a gente consegue medir, a gente consegue inferir, a gente consegue saber se aquela pessoa apresenta, e hoje já tem diversos fatores de riscos que são entendidos para cada lesão, né, já bem estabelecidos até. Então, se a pessoa apresenta uma fraqueza de glúteo, um valgo dinâmico de joelho, que é aquele lance do joelho vir para dentro quando agacha ou quando corre. Isso, por exemplo, é um fator de risco para você desenvolver a síndrome do estresse, a síndrome da banda iliotibial. Então, quando você associa esses fatores de risco a por exemplo, um período pré-competição, onde você está treinando mais, você está exposto a uma lesão. Agora, se a gente já identificou isso antes, a gente consegue ir trabalhando e minimizando o risco de lesão. É isso que eu ia falar também. Prevenção de lesão é um termo muito forte. Exatamente. Eu ia falar, tudo isso... Eu não acredito que lesão seja prevenida. Eu acho que a gente minimiza o risco dela acontecer. Mesmo que você faça tudo o que é proposto. Equilibre, tudo tem que se equilibrar. Ela você tem chance de se machucar. Tem chance de se machucar. E aí o ponto básico, voltando também, o excesso. Você pode ser o cara mais forte do mundo, mas se você se exceder, e quanto mais forte, você vai tentar ir mais longe ou se exceder mais, né? E aí também você se coloca em risco também, né? Como eu falei, o atleta profissional se lesiona, é o cara que tem uma estrutura algumas vezes ideal, mas ele se lesiona, porque ele está sempre batendo no teto dele, né? Dani, agora uma coisa, qual o percentual de pessoas que te procura lá, que você pega pessoas que já estão machucadas, desses que estão machucadas, você já chegou a perguntar deles assim, você tentou fazer algum projeto para você não se machucar, de prevenção, alguma coisa do tipo? Ou não, o pessoal só te procura porque já está quebrado? Basicamente quando está machucado. Mas é porque... Mas tem sentido também, eu acho que tem. Médico, ninguém procura médico. Mas eu acho que tem um sentido, É que assim, eu acho que
Uma coisa que é legal que acontece é que depois que as pessoas se lesionam e reabilitam, né, elas fazem o tratamento, elas passam a observar isso com mais cautela. Que elas passam a se cuidar mais depois de uma primeira lesão. Sim. Mas são pouquíssimos os casos que as pessoas chegam sem lesão para fazer um tratamento preventivo ou para minimizar esse risco, né? Sim. E Não é eu tão lembro comum. que o pessoal que está nas câmeras vai me ver depois aí, você é um cara que já cuidou de mim. E eu lembro que você falou muito bem de quando eu tive problemas musculares, você falava, William, não para o tratamento, porque você acha que tá bom, mas você não tá bom. Sim. Tem mais tempo. Então, eu vejo que nós, o ser humano, ali a gente fica com aquele negócio de que quer correr, quer pular e tal. A gente acha que tá bom, mas o músculo tá ali ainda. Né? Isso. A dor em si, ela não se relaciona diretamente com a qualidade do tecido que foi machucado, né? Entendi. Então pode ser que você esteja sem dor e aquele tecido ainda não está apto a uma carga alta, assim como pode ser que você esteja com muita dor e o tecido não esteja tão lesionado, né? Não existe uma relação direta nesse aspecto. Então a dor não pode ser o único parâmetro para a gente levar em consideração se houve melhora ou não. Interessante isso aí. A gente precisa ter diversos parâmetros que Certo. precisam fazer sentido, né? Para ver se é a hora de voltar ou não, entendeu? Outra coisa que eu queria pontuar, tipo, até pouco tempo atrás, nesse período de quarentena, tem muita gente que está treinando em esteira e tal, e continuam treinando, e também há uma certa evolução. E é difícil eu escutar de um aluno assim, nossa, Rafael, consegui correr 40 minutos, gostaria de correr agora, sei lá, consegui correr 40 minutos, 5 quilômetros. Gostaria de correr agora 8 km e 40 minutos. Normalmente as pessoas já querem correr 10 km, entendeu? Então acho que acaba pulando um processo que, para mim que fui atleta profissional, é muito legal e muito importante, tipo, de você se desafiar em cada distância. Eu acho que como vou dizer, essa ansiedade de querer correr logo longa distância tira um negócio que é muito bacana de você, correr os 5 km em 40 minutos, beleza, vamos correr em 35, vamos correr em 30, daqui a pouco você está correndo, sei lá, em 20 minutos, que é um excelente tempo para 5 km. E isso vai te ajudar tanto na sua maratona que você não tem ideia. Quanto mais rápido você for numa prova curta, eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma maratona rápida também, né? Se você treinar, enfim. Mas... então fica a dica, tipo, galera, vamos tentar melhorar o que a gente faz durante um tempo, tentar ser o melhor daquilo, e aí sim depois pular uma etapa. Acontece também muito com treino repetido. Ah, vou fazer o mesmo treino. Vai fazer o mesmo treino. Caramba, vai fazer o mesmo tempo pra cacete. Não tem muita coisa que a gente possa mudar ou inventar. Entendeu? Eu fiz o mesmo tempo durante, sei lá, 10 anos, mesmo treino durante 10 anos. Não o mesmo treino em si, mas séries muito parecidas, 10 de 1.000, 8 mil, 5 de 1.000, 10 de 800, 21 de 800, 10 de 400, 15 de 400. Não tem muito que a gente variar. Tem variações, mas não foge muito, né? Não vamos variar para ser, como vou dizer, quando alguém inventa criativo, né? Uhum. Tipo, vamos montar um treino que vai ser criativo. O treino tem que ser criativo, ele tem que ser funcional. O treino de HIIT agora virou moda, o lance do treino de HIIT. Sim. O pessoal acha que o HIIT é você fazer 10 burpees e dar... exatamente. Tem toda uma e metodologia. correr 200 metros na esteira. Rápido, né? Tem todo um método no treino ali que, tipo... a gente tem que respeitar, né? Sim. E também não existe um novo método de treino de corrida, principalmente. Eu não sei quanto tempo a corrida exato se estuda uma corrida, mas... já tem já tem um bom período. Ô, Dani, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Luciano Banhato. Luciano Banhato. Luciano é um fanfarrão, né? Exatamente. A pergunta dele é... Tá aqui desesperado me chamando. A pergunta dele é, bolha é lesão? Se bolha é lesão. Bolha? Não deixa de ser uma lesão, né? Não é uma lesão muscular, é uma lesão muito provavelmente ali de pele, eu acredito. Não entendo muito, não sou a melhor pessoa para falar disso, tá? Mas eu também acho que, dentre todas as lesões, apesar de muito dolorosa ali em um determinado período e que pode limitar um pouco a corrida, não acredito que seja... relacionado a... Importante esse a ponto da gente pensar em prevenir uma bolha, algo desse sentido. Sim.
Tem algumas dicas de prevenção de bolha que a gente pode tratar isso, né? Eu acho que o Rafa pode contribuir mais. Colocar um algodão. aí vai mais tênis, a experiência, cadastro, né? claro. Tipo, trocar o tênis, meia, né, cara? Tem Isso. influência bom, tem influência grande em bolha, como amarrar o seu tênis. Mas daí a gente deixa para um outro bate-papo. Tá Vou bom. ensinar o Luciano a amarrar o tênis dele. Eu acho que, tipo, o Luciano é um triatleta, e em triatleta talvez gere um pouco mais de bolha, principalmente quando você molha o pé, né? Então, Sim, tem mais atrito. Tem mais atrito, é mais comum aparecer bolha. Se bem que corredor também tem bolha pra caramba. Então, vamos lá. Você falou de 4 principais lesões. Você quer falar um pouquinho sobre essas lesões, assim? Claro. Tipo, aonde são, onde ocorre? Sim, exatamente. sim. Vamos lá, vamos pegar uma por uma para a gente tentar destrinchar elas um pouquinho. A dor patelofemoral, ela é uma dor que acontece na região anterior do joelho, bem em volta da patela, né? E normalmente, durante a corrida, ela é uma dor que vai aumentando. Ela tende a limitar a corrida, né? Então, os relatos mais comuns de quem tem um problema patelofemoral é que eles começam a correr sem dor, e durante a corrida essa dor vai aumentando a ponto que precisa interromper, né, de dor. Essa lesão ela acontece entre a patela e o fêmur, e ela acontece principalmente por um pobre controle do glúteo sobre o fêmur. Então, é como se um exemplo simples, como se o fêmur ficasse, a cada vez que você pisa no chão, ele roda para dentro e se choca na patela, e ele começa a criar um atrito entre a patela e o fêmur, e isso passa a ser doloroso, né? A maneira mais eficiente de cuidar da dor patelofemoral é através do fortalecimento de glúteo máximo e glúteo médio, que são exercícios simples e dá para fazer muitas vezes em casa, associado a um fortalecimento de quadríceps, e a gente consegue ter um bom resultado. A síndrome da banda iliotibial, ela é uma lesão que tem uma característica muito similar ao da dor patelofemoral, e muitas vezes elas acontecem associadas, né? A síndrome da banda iliotibial, ela se dá pelo atrito da banda, que é um tecido lateral na coxa, com o trocânter maior, próximo ao quadril, né? Ou o que é mais comum, que é a sintoma lá perto do joelho, onde ela raspa no epicôndilo lateral do fêmur. Isso também acontece pela rotação medial do fêmur. Então, a banda iliotibial, ela é um tecido lateral, e toda vez que o fêmur fica rodando, ela fica atritando ali, e isso ao longo do tempo, né, ao longo das repetições, isso vai se tornando sintomático. Diferente da dor patelofemoral, a síndrome da banda iliotibial durante a corrida, ela tem uma característica do atleta começar a correr com dor, essa dor alivia durante a corrida e pós-corrida ela volta muito forte, né? Isso é uma característica comum de tecidos que atuam na transmissão de carga, e a banda iliotibial ela é um tipo desse tecido. Sim, legal. E isso facilita um pouco o negligenciar a lesão, porque a atividade vai sem dor, né? A dor vem depois, e aí muitas vezes o próprio intervalo entre os treinos faz a dor amenizar, e a gente vai empurrando essa lesão mais para frente até o momento que ela começa realmente a limitar. Sim. E só fazer um comentário disso aí, Dani, muita gente até... Estou falando porque eu já fiz isso, tá? Sim, é comum. Então, a gente pensa, o corpo vai adaptar, e na verdade o corpo vai se lesionar cada vez mais, né? Em muitos casos desses aí. Isso, a questão é assim, cada tecido do corpo ele tolera uma determinada carga. E toda vez que a gente extrapola essa carga que ele tolera, a gente deixa ele suscetível à lesão. Se ele não tiver um tempo suficiente para se reparar, a gente vai diminuindo essa tolerância à carga até o momento que a gente lesiona ele. E aí muitas vezes a quantidade de vezes por semana que a gente treina, né, ou a forma como isso é modelado, influencia muito. Essa é a parte mais legal que eu acho de participar de uma assessoria de corrida. Porque você tem alguém controlando isso para você. É muito comum a gente pegar lesões lá na clínica de pessoas que correm sem assessoria. E aí quando você começa a entender a rotina de treino dessa pessoa, você começa a entender onde ela está errando. Eu corro 2 dias seguidos, eu corro todos os dias. Ou seja, ela não está dando tempo daquele tecido se reparar, se recompor para tolerar de novo
Na carga. a determinada carga, né? Sim. Então, acho que nesse sentido, é assim, a gente sempre espera que o corpo vá se reparar, mas muitas vezes e ele vai se reparar, mas às vezes a gente não dá o tempo necessário para isso. Né? Sim. Ô, Dani, tá vindo mais uma pergunta aqui do outro ouvinte, Matheus Flores. A escolha de tênis pode gerar lesão? Como escolher o tênis para mim? Primeira coisa, tem que ter... Depende do teu orçamento, né? Vamos lá. Na parte de tênis, eu acho que o Rafa pode participar mais. Seria até o próximo ponto. Você quer pontuar sobre outras lesões? Você que manda, pode ser? Depois a gente entra nessa parte? É. Tá, só lembra a gente de responder essa aí pro Sim, Matheus. tá aqui já do tênis. A gente vai falar sobre tênis já. Em relação à canelite, né, a síndrome do estresse tibial medial. Essa aí, pra mim, é a que mais acontece, eu é a acho. que mais aparece. Talvez não chegue no seu consultório, né? Chega. Todas. Entendeu? Apesar que chega. 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 E essa é a lesão mais comum na corrida. Sim. Que a literatura científica traz como principal lesão de corrida é a canelite. Eu vou contar uma história minha. Eu vim da natação, né? E um amigo me chamou para correr. Comecei a correr numa equipe de atletismo da Gama Filho, no Rio de Janeiro, que era uma universidade. Acho que não sei se tem ainda, mas enfim, era uma universidade bem grande. E aí, treinando pista, comecei já que já era condicionado e treino, né? Ia lá com os atletas de pista e treinava com eles. Chegou num momento, cara, que eu não conseguia acabar o treino, eu tinha que deitar no chão porque eu não aguentava de dor na canela. Juro, assim, era assim. E assim, eu lembro de um treino de 400, eu fazia um tiro de 400, acabava, aí durante o tiro aquecia, eu conseguia completar. No final, eu tinha que sentar porque doía muito. Aí descansava, começava o tiro de novo. E chegou uma hora que eu falei, cara, quer saber, eu vou parar de correr. Nunca mais vou correr na minha vida e não quero mais saber disso, vou nadar, que eu gostava de nadar, vou nadar, chega de corrida. Beleza, aí fiquei 3 meses sem correr, não lembro exatamente quanto tempo. Quando eu voltei a correr, eu nunca mais tive essa dor na minha vida. Parece que o corpo se ajustou, ficou forte e eu tive um pouquinho, assim, aquela coisa bem leve, mas não ao ponto de ter que acabar a corrida e deitar no chão e arder muito a canela, assim. Mas vai lá. A canelite, ela tem como principal característica, né, um estresse que se dá na parede da tíbia, né, do osso que a gente tem ali da perna. De tanta repetição, o sóleo e o tibial posterior é como se eles ficassem tracionando o periósteo. O periósteo é uma camada que reveste o osso. E isso gera uma irritação muito grande no local, né? Sim. Em situações muito graves ou muito mais crônicas, a gente pode ter até uma microfratura na tíbia de tanto estresse. Sim. Ela é uma lesão que tem como principal fator de risco o impacto, né? Então, assim, quanto maior o impacto na corrida, e aí tem várias maneiras que a gente pode mexer para tentar reduzir o impacto durante a corrida, né? Quanto maior o impacto, maior a chance de você sofrer uma lesão no modelo da canelite em si. Vamos. E aí, para finalizar, a fascite plantar... também acontece bastante, né? Acontece muito. A fáscia, ela é um tecido de transmissão de carga. Então, toda vez que a gente pisa no chão, é a fáscia que vai dissipar essa carga pro pé de uma maneira equilibrada. Então, ela é muito estressada durante a corrida. Sim. E aí é importante lembrar do que o Rafa falou desse processo de maturação, né? Como ela é um tecido que serve para transmissão de carga, a gente precisa expor ela gradativamente à carga para que ela vá se adaptando. Quando a gente excede a tolerância dela, a gente entra num processo degenerativo, né, da face. E aí é super difícil de cuidar. Talvez a lesão mais chata para a gente cuidar, a fascite plantar, porque como ela não é um processo inflamatório, como muitas pessoas acreditam, né? Então o uso do anti-inflamatório não resolve. Isso que é interessante, né? Muita gente começa e já taca anti-inflamatório para ver se... E aí o anti-inflamatório ele reduz o sintoma, mas ele não muda a lesão. Ele não melhora a lesão. Pode piorar talvez ou não. Tô falando besteira. E aí você... Pode piorar. Porque você, né? Sem dor, você se respeita menos. Né? Então a gente pode evoluir na lesão nesse sentido. E o descanso para a fáscia, ele também, o repouso absoluto, ele também é ruim. Porque como ela é um tecido que serve para transmitir carga, se a gente tira a carga, ela se adapta para transmitir menos carga ainda. Né? E aí a hora que você volta a impor carga, ela volta a doer. Então assim, quem já teve, muito provavelmente
deve ter percebido que só o descanso não resolve. Você precisa entrar com uma reabilitação pensando nisso. E aí, assim, todas essas lesões, elas têm diversos fatores de risco. Mas existe um fator de risco que se relaciona muito com todas elas, né? Que é o tal, não sei se todo mundo já ouviu falar e depois eu posso explicar mais, que é o chamado valgo dinâmico do joelho. O valgo dinâmico do joelho, ele é um movimento que ele gera... É uma sequência, né? É uma sequência, não seria uma sequência exatamente. Ela é um conjunto de movimentos que acontecem quando a gente pisa no chão. Que seria uma pronação subtalar, ou seja, o arco do pé desaba e o pé, a gente vai descarregar mais peso na borda medial do pé. A gente tem uma rotação medial da tíbia e uma rotação medial do fêmur. Então, o joelho vem para dentro. Associado a isso, muito provavelmente a gente vai ter lá na pelve uma queda da pelve do outro lado da perna que está fora do chão. Muitas vezes, se vocês olharem fotos de vocês correndo, vocês vão perceber que isso acontece. O pé está com a parte lateral mais alta, mais para fora, o joelho mais para dentro, e a marca do shorts mostra muito como está a nossa pelve. A pelve está caída. Esse é um fator de risco que predispõe a todas essas lesões que a gente conversou. Então, assim, Mas isso também, muitas vezes, assim, quando a pessoa começa, ou até corre bem, isso também não é um movimento natural? Até que ponto isso é lesivo? Ou até que ponto aumenta isso? Existe isso? Existe. Entendeu? Isso porque eu vejo assim, é natural. Imagina, se você olhar, todo mundo vai ter um valgo dinâmico, ou não? Não. Tá, não é todo mundo que vai ter, mas ele é um movimento natural. O problema é quando ele é excessivo. Sim. Mas assim, uma discussão legal que existe hoje na literatura sobre corrida, que é legal esse ponto que você trouxe, é assim... Dani, vai um. Obrigado. Você tem um fator de risco, né? As perguntas normalmente que as pesquisas fazem, elas são na linha de assim, você ter o valgo dinâmico, o indivíduo ter o valgo dinâmico quer dizer que ele vai sofrer uma dor patelofemoral. Não, essa relação causa e efeito, ela não existe, ela não é tão direta. Entendi. Né? O que se sugere hoje é tentar entender assim, qual a tolerância em relação à corrida, ou seja, quanto essa pessoa que tem o valgo dinâmico aguenta correr ou tolera correr sem dor, em relação a quem não tem o valgo dinâmico. Tá? E isso daria para fazer uma diferenciação muito melhor, tá? Para saber até, por exemplo, na composição, na confecção do treino para essa pessoa. Sim. Né? E você acha que na composição do treino, da carga, você diz? Ou... Da carga. Sim. Da carga. Pensando em volume de treino. Vamos supor, se a gente... É que isso, pelo menos das minhas buscas, ainda não tem nada sobre isso. Mas assim, se a carga da corrida ela se relaciona ao passo, a cada passo, se fosse bem estabelecido que indivíduos que têm um valgo dinâmico acima de 20 graus, por exemplo, eles toleram determinada carga, quem monta o treino, no seu caso, poderia tentar identificar qual a carga que você vai expor essa pessoa, tá? A ponto de prevenir ou reduzir ao máximo a chance dela sofrer uma lesão. Mas isso não existe. E é muito difícil eu acho que vai ser bem inferir complicado, isso. Mas isso seria porque o ideal. A carga, hoje em dia, na corrida, há uma busca incansável de tentar quantificar melhor a carga da corrida. Já existe, lógico, o pace e tal. Porque é muito difícil quantificar a carga, porque, tipo, numa subida, numa descida, você mudou a carga. Você muda tanto a carga quanto a forma que ela se distribui pelo corpo. Quanto a forma que ela age no valgo dinâmico da pessoa, talvez, entendeu? Isso inclui uma coisa a mais. Quando você está correndo, quando você está descansado, muitas vezes você corre de uma forma. Quando você está muito cansado, você já corre de outra forma. Então, depois de uma hora correndo... E assim, essa relação causa e efeito é muito legal. Tem dois estudos que são muito parecidos. E eles têm uma principal diferença que, assim, eles estavam estudando em relação ao IMC, né, e as lesões na corrida. E aí teve um estudo que ele mostrou que quem tem o IMC maior... Isso que eu ia perguntar agora. Peso lesiona mais? Vamos lá. Então, nesse primeiro estudo que eles fizeram, eles propunham que quem tivesse um IMC maior tinha menos chance de se machucar. Por isso que eu machuco pouco, tá. então. Só que o William nunca se machucou na vida. Só que, por exemplo,
nesse primeiro estudo, eles não controlavam o volume de corrida dessas pessoas. Tá. E aí fizeram, então, posteriormente, um segundo estudo, onde todo mundo corria a mesma quantidade. E aí eles viram que na mesma quantidade, na mesma distância, ter mais peso te deixa mais predisposto a sofrer lesão. Sim. Ou seja, o que eles propõem é que quando você controla a distância, os fatores de risco podem atuar de uma maneira diferente. Legal. Por isso que, assim, a maioria dos estudos em corrida não leva em consideração o volume de corrida. Sim. E é uma coisa que eles estão mudando agora nas pesquisas mais atuais. Sim. Porque existia muita relação de causa e efeito, mas que desconsiderava o quanto você corre. Sim. Então, assim, o valgo dinâmico, ele é um fator de risco para lesão. Beleza, mas para o cara que corre 5, talvez ele não seja. Ele para um cara que corre 40. Sim. Entendeu? Segue o baile, né? E aí você fica atuando muito numa coisa para um iniciante que talvez você não precisasse gastar tanta energia nesse momento para esse cara, a não ser a ponto de pensar em minimizar risco, né? Eu sou muito do ponto, assim, tipo, que corrida é uma coisa natural. Óbvio que estudos e tecnologias são bem-vindas, mas eu sempre fico com medo de perder essa naturalidade da corrida, sabe? Sim. E aí o atleta ou a pessoa fica tão preocupado em, tipo, relógios e qual é o meu ritmo, qual não é o meu ritmo, se eu tenho valgo dinâmico, que tipo, todo mundo fala nisso, se eu piso pronado, se eu piso supinado, e esquece um pouquinho de pensar nela. Sim. Tipo, o que você está treinando? Quanto tempo você está treinando? O que você faz além do seu treino? Na verdade, muitas lesões também eu acredito que vão para a culpa da corrida e nem às vezes a corrida que tá fazendo aquela lesão acontecer. Às vezes, sei lá, o cara trabalha o dia inteiro em pé e trabalha com peso, trabalha com N coisas e que pode também ter uma predisposição maior de gerar uma lesão, entendeu? Então, eu acho que nesse aspecto eu concordo com você. Eu acho que sim, lógico, tem que ter estudo, tem que ter esse mapeamento aí que todo mundo faz, né? Que todo mundo faz, que muitas pessoas fazem. Tá acontecendo, né, no movimento tipo de pesquisa sobre a corrida, mas não esquecer de que a maior parte das lesões na corrida vem do excesso. Vem lá do... né? E aí eu acho que, por exemplo, o que você faz durante o dia, se a gente levar em consideração que o maior número de pessoas que corre não é atleta, não vive de corrida. Exato. Né? Então, assim, imagina, se você tem determinada carga que o seu tendão aguenta para correr. Se você passou um dia, muito tempo em pé, você já vai abaixando essa carga. Exatamente. Como você mensura isso no atleta amador? Exatamente. E aí você chega no treino com uma carga mais baixa já desse tecido. E aí você... Né? Então, assim, o dia a dia interage com a lesão. Não é uma coisa que foi só por conta da corrida. Dani, já falando em lesão, dor e tudo mais, outro ouvinte nosso aí, colega de treino. Do Matheus, hein? Tem o Matheus e agora o Matheus é do tênis, né? Tá aqui. Tá. E tem agora a pergunta do Marcos Abreu, vulgo Marcola, tá? Nosso estagiário! Marcola tá perguntando aqui, pode usar Advil nas provas? De repente, você nem é a pessoa certa para responder isso, mas se pode usar Advil nas provas e quais os contras de usar um Advil? Eu acredito que ele está perguntando isso por conta de dores, né? Tá correndo maratona, a gente sabe que o Marcola aqui é maratonista, de repente está correndo ali pelo 27, 32 e já começa a sentir dor e começa a mandar um Advil. Qual é a tua opinião como fisioterapeuta nesse sentido, né? Para mascarar a dor? Usa à vontade, mentira. Aí eu acho que existem duas situações, né? Uma é você pensar como fisioterapeuta, outra é você pensar como atleta, né? Sim, e como técnico. Então, assim, teoricamente, uma dor que ela acontece durante o treino, se você não tem ela antes, ela não significa que você está sofrendo uma lesão ou está lesionando. Então, o uso de um anti-inflamatório para controlar uma dor nova, ela pode ser, assim, pode não ter problemas, né? Sim. O problema de você reduzir a dor quando você está num volume muito alto é que você pode vir a sofrer uma lesão maior por ter reduzido a dor, né? Então, é muito relativo. Eu acho que se a gente for pensar para o lado da saúde, eu acredito que não seria ideal. Mas, pensando no lado de saúde. Tá? Agora, quando a gente pensa na parte de atleta, de performance, de cumprir um objetivo, eu acredito que essa pode ser uma boa escolha. Entendi. Tá?
Então, assim, são dois pontos que Não dá para responder. são difíceis de se relacionar, né? Eu acho que assim, porque quando a gente vai pensar só em saúde, né, talvez a gente não... Às vezes a gente não tá na maratona. Na maratona, Sim. entendeu? Então, acho que esse é um aspecto importante de levar em Porque consideração. eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Nos treinos, eu não tomo Advil. E nem todas as provas eu tomo Advil. Mas já teve provas que eu tomei Advil. Mas foi na prova e depois... Então, aí sim, porque aí eu acho que cai naquele ponto que eu falei de ser uma dor nova, né? Sim. Então, assim, eu nunca tive uma dor no joelho, eu tô correndo, começou um sintominha, eu tomo Advil numa prova. Sim. Agora, o que eu acho que é delicado, assim, eu venho com dores no joelho. E vou pra prova já vou sabendo. pra prova que- sabendo que eu vou usar o Advil, porque... Entendi. E aí eu posso agravar uma lesão. Entendi. E assim, quem já sofreu uma lesão sabe o transtorno que é reabilitar ela, né? Sim. Eu acho que assim, eu vou. Sei bem. É uma pergunta bem interessante, bem difícil também de se responder. Porque a gente não tem. Vamos supor. Não sei se é conhecimento, mas assim, capacidade de julgar. A gente não é médico, Claro, né? Pra receitar pra alguém. Então, sem tipo, dúvida. receitar não receito Advil pra ninguém. Sim, Ponto final, né? Mas assim, acontece. Obviamente que existe, as pessoas tomam Advil. A gente não pode também Falar que não acontece. falar que não Qualquer acontece, jeito, né? exatamente. Eu vou dar alguns parâmetros, tipo, eu acho hoje em dia é uma regra usar Advil tanto em corrida de 21 km e corrida de 42 km. Isso eu acho muito errado. Sim. Porque aí cai naquele ponto que a gente colocou lá no início do vídeo. Se você está com tanta necessidade de tomar um Advil numa prova, seja de meia maratona ou de maratona, senão que você talvez não esteja tão preparado para fazer aquela prova. Certo. Entendeu? Preparado não é assim, mas eu consigo cumprir a distância, Rafael. Se eu for andando, se eu for devagarzinho. Mas se tivesse aqueles 3 anos que eu falei lá treinando, talvez você nem pensaria no Advil. Sim, sem dúvida. Entendeu? Talvez pensaria no Advil se machuquei na prova e quero tomar o Advil para completar. Nem sei se é válido isso também, mas você pensaria nessa situação. Sim. Então cai nesse erro. Outro, eu como atleta profissional, eu vou te falar que, tipo, não vou falar que eu nunca tomei, já tomei, principalmente provas extremas, Ironman, meio Ironman, assim, mas não era uma coisa que me baseava. Entendi. Por quê? Porque eu tinha plena certeza que eu estava apto para fazer aquela prova, e se na prova eu tivesse que tomar um Advil, eu acho que seria até psicologicamente negativo, sabe? Sim. Tipo assim, eu tô tomando isso aqui porque eu não tô aguentando a carga que eu tenho que estar para ter o resultado que eu queria e tal, entendeu? Pra você no esquema, não era aquele negócio de botar a mão no bolsinho e não sentir o Advil, parar a prova. Não, é jamais. aquela coisa, Tipo, você eu acho que a Advil eu segue a só vida. pensei em tomar. Não sei se eu tô sendo 100% real, mas assim, no Ironman. Eu acho que meio Ironman dificilmente eu tomei um Advil. E não sei se profissionais tomam Advil em meio Ironman, sabe? Porque, como eu falei, o profissional que treina disso tá muito preparado para fazer aquela prova. Então, tomar o Advil, agora, na minha opinião, é uma coisa assim, tipo, psicologicamente ruim. Tipo, caraca, tô tendo que tomar Advil, cara, que bosta, que eu tô mal, tô quebrado, sei lá. Né? Não é uma coisa assim, vou tomar o Advil pra correr mais rápido. Não existe isso, entendeu? O que te faz correr mais rápido é treinar mais e treinar com mais qualidade. Isso te faz correr mais rápido na prova, né? sim. Não é o Advil. É treino, né? Mas às vezes surgem dores específicas em provas muito extremas que o Advil, de fato, gera um alívio da dor e você consegue manter o padrão ali ou manter mais a performance, tá? Mas eu acredito que, pensando no lado médico, não seja aconselhável. Sem dúvida. Ô Dani, você já conseguiu responder tudo sobre o tênis do Matheus? Não, a gente ainda vai entrar nessa... Tá? Então, antes de entrar nessa seara, o próprio Matheus tem outra pergunta aqui, tá? Tá, vamos lá. E ele já entra até em outro esporte, tem outra modalidade. Ele fala assim, escolhi uma bike na quarentena. Posso pedalar todo dia? E isso também vou indo para o teu lado como fisioterapeuta. Então, o que você acha de ele... Assim, eu quero acreditar que ele não tinha uma bike, adquiriu uma bike agora, olhando como fisioterapeuta, não é nem como treinador, o que você acha do cara pedalar todo dia? Vai gerar lesão, não vai? Indo pro tema aqui. Sim, eu acho que... Pode gerar, né? De novo, é relativo, né? Mas assim, e aí acho que existem 2 pontos que são importantes a gente olhar. Pensando na musculatura, a musculatura aguenta treinar todo dia. Sim. Tá? O músculo, ele tolera isso. Então, se você não pedalar muito forte a ponto de poder sofrer uma lesão muscular, Uma sobrecarga, gerar uma sobrecarga em excesso, né? não acredito que tenha problema. Pensando no tendão,
Porque quando a gente treina, a gente não estressa só o músculo, né? A gente está estressando diversos tecidos e um dos principais tecidos que se lesionam no esporte é o tendão. O tendão ele precisa de em torno de 48 horas para se recompor. Toda vez que você treina, o seu tendão ele sofre uma curva de degradação, então ele abaixa o quanto ele aguenta de carga e o seu corpo começa a produzir mais tendão para tentar compensar isso, mas até em torno de 30 horas você mais perdeu o tendão do que ganhou. Então, para o tendão treinar todo dia não é legal, tá? Certo. Independente da atividade, se é corrida, se é bike, se é natação, se o que for. Então, eu particularmente acho que se for para pedalar todo dia, a gente tem que pedalar um volume Pequeno, né? pequeno, a ponto de não gerar um estresse muito grande e não ficar suscetível à lesão. Mas eu não aconselharia a treinar todo dia a mesma atividade, o mesmo estímulo, não sei. E aí, assim... Segue o mesmo princípio da corrida, então, né? Acho que a bike assim, é um pouco diferente. Da parte de pensar na confecção do treino do lado de reduzir o risco de lesão, eu não acredito que seja legal treinar diariamente o mesmo estímulo, fazer diariamente o mesmo estímulo, e aí não só a bike, né? Eu acho assim, nesse período, vamos lá, você não faz nada. Começar uma atividade todos os dias, você, com certeza, independente da carga, com certeza você vai aumentar o seu risco de lesão. Então, talvez, se você não faz nada, comprou uma bike e vai começar pedalando todos os dias, eu pergunto, pra quê? Você não fazia nada. Tipo, você tinha 0. Você comprou uma bike. Pô, você vai ter 7, né, amigo? Vai, tem 2, 3, né? Esse é o meu conselho. Mas, não, Rafa, mas eu quero fazer 30 minutos de leve. É isso, não deixar gerar a sobrecarga, né? Isso para quem tinha 0. Agora vamos supor no caso do Matheus. Ele é um cara que já corria. Ele já tem um condicionamento físico, tanto muscular quanto cardiorrespiratório. Eu não vejo problema se na quarentena ele comprar uma bike para se manter ativo, ele faça pedale todo dia. Desde que realmente seja orientado, moderado e com coisas específicas, né? Dias fortes, dias leves, dias... Não vejo que problema. Mas também eu sempre gosto de colocar para o atleta pensar. As pessoas às vezes ficam chateadas, talvez que eu não opine. Eu acho que o atleta tem que pensar. Sim. Também. Ele tem que aprender a escutar o corpo dele. Tô pedalando todo dia. No 4º dia senti meu joelho alguma coisa. No 5º piorou. Cara, você vai pedalar o 6º? Né? Tipo, Sim. Você não pedala o 6º, você para, né? Então volta pro seu corpo. O seu corpo ele vai te dar informações boas. Por mais que você mas eu sou iniciante, não consigo saber. No fundo ali, se você parar de pensar e parar de ver tanta informação, provavelmente você vai saber esse momento de treinar. Esse movimento de treinar ou não, principalmente no início, entendeu? No início sempre pensa, você tinha 0. Então qualquer coisa não, mas se você já deu um passo, se motive muito por isso, entendeu? Não precisa começar todos os dias. Eu sempre falo da minha irmã, ela talvez nem saiba, mas eu sempre um exemplo dela, que há muito tempo atrás, ela virou pra mim, tipo, muito tempo atrás mesmo, talvez ela nem lembre, mas... Não, Rafael, eu quero que você passe um treino pra mim, pra eu treinar todos os dias. Eu não lembro também se eu falei pra ela, mas eu pensei talvez comigo, nossa, minha irmã não treina nenhum dia, você acha que ela vai treinar todo dia? Acho que eu não vou nem fazer esse treino dela, porque ela não vai cumprir, entendeu? Então é isso, cara, tipo, menos é mais. Sim. Pro iniciante, mais ainda, entendeu? Certo. Vamos lá. Então a gente falou de lesões, né? Fatores importantes para prevenir. Quem está no vídeo está vendo minha mãozinha, né? Entre aspas. Lesões, que a gente já falou aqui que prevenção é um termo muito forte para isso. Biomecânica de corrida. Dani, o que você acha sobre isso para prevenir lesões? O que você acha sobre isso de uma maneira geral? Aí eu acho que é um ponto que pode dar bastante discussão, porque assim, a maioria das lesões, quando a gente pensa em biomecânica na corrida... Nossa, é tão amplo biomecânica que dá... Às vezes podia fazer um vídeo só de biomecânica, né? Mas assim, biomecanicamente o nosso corpo ele atua em 3 planos, né? Tem o plano sagital, que é um plano que corta o nosso corpo no meio. Tem um plano frontal, como se cortasse aqui, e tem o plano transversal, que é o plano que mostra as rotações, né?
A maioria das lesões na corrida, elas se relacionam muito com o plano frontal e com o plano transversal. E eu percebo que quando muita gente que vai na clínica se preocupa com as lesões, né, pensando na biomecânica de corrida, olhando o plano sagital, que talvez seja um plano mais importante quando a gente olha para desempenho. Por um movimento ali. Eu estou subindo bem meu joelho, eu estou puxando o meu calcanhar legal, o movimento está bom. E assim, quando a gente pensa em lesão em si, a gente está querendo saber se tem uma rotação excessiva do fêmur, né, ou se o pé está pronando muito, ou se o joelho vem para dentro, ou se a pelve cai, que isso acontece em outros planos. Já é bem estabelecido que existem fatores biomecânicos que aumentam a predisposição à lesão, e a maioria desses fatores biomecânicos, eles são corrigíveis, né? Eles são modificáveis via fortalecimento muscular. Né? Difícil, assim, até eu sou muito contra a proposta de órteses, né? E aí entram palmilhas Era uma e pergunta coisas, que eu ia te fazer. coisas afins que modificam a biomecânica, tá? Mas modificam não porque seu corpo passou a controlar aquele movimento, modificam porque você deu um suporte externo àquilo. E aí, na minha concepção, você se torna cada vez mais dependente desse suporte que você está fornecendo, dessa órtese. Então, e aí já existem estudos que mostram que a curto prazo, né, as órteses elas geram um alívio de sintoma. E isso pode ser confundido como, cara, isso é muito bom para mim. Entendi. Mas a longo prazo, ela aumenta a incidência de lesão. Sim. Então, é muito delicado esse tipo, adotar essas estratégias pensando em biomecânica, né? Então, assim, tem muita gente que fala, o meu arco do pé é caído, e aí meu fisioterapeuta me propôs fazer uma palmilha para sustentar o arco do pé. Cara, será? Você tem um músculo... Você tem muitos músculos que podem fazer esse trabalho para você. A palmilha talvez seja mais fácil. E assim, o que eu acho? Numa situação aguda, Sim. eu tô com uma fascite plantar que eu não consigo pisar no chão. Você estruturar o arco plantar talvez seja uma estratégia, sei lá, de 2, paliativa. 3 semanas, algumas semanas. Paliativa, não sei se é a palavra, mas seja uma estratégia. Uma estratégia curta, 1, 2, 3 semanas para o sintoma reduzir e aí eu conseguir fazer exercícios e coisas para reabilitar. Mas eu acredito muito e acredito que a maioria dos estudos, pelo menos do que eu busco e do que eu leio, mostrem muito que o fortalecimento ele é um potencial auxiliar aí a controlar uma biomecânica ruim. Tá, eu vou dar minha opinião sobre biomecânica. Mais uma vez, eu acho que é o ser humano querendo criar uma perfeição, né? Sim. Não, correr assim. Aí você pega lá um vídeo dos 20 melhores do mundo, os caras correm tudo diferente. Você pega o cara que fez o recorde, bateu 2:08 numa maratona, sei lá, 10 anos atrás, o cara hoje bate 2, talvez tenha uma coisa diferente. Mas a corrida é um aspecto, eu bato muito isso, natural, né? Ninguém te ensina a correr. Alguém ensinou a gente a correr? Não. Cara, correr é uma coisa natural. A gente aprendeu a correr, a gente corria quando era criança, a gente vai levar isso pro resto da nossa vida, né? Não aquele padrão exatamente de uma criança, mas aquela percepção veio da infância. Então, é um gesto natural. Então, eu acho que, tem como você melhorar muito a biomecânica da pessoa, mas eu acredito muito pouco, vamos supor, um aluno novo, você melhorar a biomecânica dele, ficar enchendo o saco dele para ele melhorar a biomecânica, o cara não tem nem condicionamento físico ainda, muscular, respiratório. Sim. Calma. Sim. Talvez uma informação que você dá no primeiro treino, do que você quer, o cara já vai entender e já vai executar. Então agora pensa na carga que você está dando para ele, que não pode ser excessiva, porque senão vai machucar e ele nunca mais vai voltar para você. Entendeu? Sim. Eu acho que sim, tem aspecto biomecânico que a gente pode melhorar, mas eu acho que a galera supervaloriza muito em momentos talvez não tão adequados. E eu acredito também que o nosso corpo é eficiente. Quanto mais você treina com vigor, quanto mais condicionamento você tem, ele, de alguma maneira, ele vai se adaptar àquela situação e vai ser mais eficiente. Então, biomecanicamente, ele vai ser melhor, entendeu? Eu acredito muito nisso. E uma coisa que eu vejo muito resultado, tanto no Dani,
é você fazer uma correção biomecânica, mas com feedback, a gente fala muito isso, né, Dani? Visual. O cara tá correndo, se vendo, ou eu falando, e aí naquele momento ele tenta prestar atenção e até percebe e fala, cara, isso é melhor. Sim. E aí automaticamente depois daquele momento ele já muda o padrão dele e já começa um padrão entre aspas novo, entendeu? Sim. Então vamos voltar, mais uma vez, correr é natural, muita carga lesiona, treine com vontade, com vigor, seu corpo vai ser eficiente e aí você vai ter uma biomecânica melhor. Sem dúvida. Eu acho que o volume de treino, se a gente voltar nessa discussão, ele se relaciona com a biomecânica. Só ter uma biomecânica, ter um excesso de movimento aqui ou a falta de movimento ali, isso por si só não machuca. E talvez isso, com uma quilometragem baixa, também não machuque, que é o que você falou. Exatamente. Talvez isso faça muito mais sentido, não para um iniciante, para uma pessoa que está mais... Vamos passar agora para o tênis, depois a gente vai fortalecimento. Ô, Rafa, posso só fazer um adendo aí, que o Dani ficou falando tanto de biomecânica, eu queria só fazer uma perguntinha aqui que me deu uma curiosidade. Dani, pegando da tua parte aí também, tá? Biomecânica e tudo mais, o pessoal me comentava algumas coisas quando estava correndo, quando eu terminava de correr, se eu corria um pouquinho na grama, que isso melhora, isso é uma dúvida, e você até comentou com relação à palmilha, né? E aquela tribo, por exemplo, aqueles tarahumaras que correm descalços, aqueles mexicanos, eles são um exemplo de que biomecânica você não precisa de palmilha e tudo mais? Ou o que você acha disso aí, de correr descalço e correr na grama? São duas coisas aí que surgem umas dúvidas. O correr na grama melhorar em que sentido? Não, o pessoal falava que, sempre comentava comigo, que quando eu parava de correr, eu caminhava ou corria na grama, que aquilo dava uma relaxada nos músculos e aquilo de alguma forma fazia um bem. Eu nunca fiz, porque pra mim nunca precisei. Tá, então... Eu posso responder aí. Você que não põe pra mim a pergunta. Mas assim, do ponto de vista, vamos supor, biomecânico, não sei se altera, acho que não altera nada na sua biomecânica de corrida você correr na grama depois, mas do ponto de vista de fortalecimento, hoje no mundo ocidental, né? No nosso mundo, a gente não anda, a gente não fortalece os músculos dos pés, né? Então, acorda, caminha em casa ali, usa tênis, vai para o trabalho, sapato, então a gente deixa o nosso pé sempre muito protegido e muito fraco. Entendi. Então a ideia de você tirar o tênis e correr um pouquinho na grama ou uma superfície que dê para correr no final do treino ou no início do treino também, é fortalecimento da musculatura do pé. E você ficar mais forte. E não, talvez, biomecanicamente, uma mudança, entendeu? Sobre correr descalço o tempo inteiro, eu acho que tem uma galera aí que tá seguindo, né? Corre descalço. Eu, particularmente, não sou muito adepto também, mas é aquela coisa. Se você está se sentindo bem e acha que sua performance melhora com aquilo, vai lá, faz. É como eu falei, volta pro aluno. Você quer correr descalço? Você acha que... Para mim não é válido. O nível de performance mesmo, eu acho que não, tenho quase certeza que tipo não melhora... Não influencia em nada. Performance, vamos supor, eu acho que os kenianos, se correr descalço fosse mais rápido, eu acho que eles correriam descalço. Entendeu? Mas tem o dinheiro da Nike, tem o dinheiro das marcas, da Adidas e tal, por isso que eles correm de tênis. Eu não sei, eu acho que o profissional sempre busca ser mais rápido. Entendeu? Busca performance. Busca performance. Se pra ele não é possível que correr descalço não seja mais rápido, o cara não ia dar uma maratona da vida e ia correr descalço pra bater um recorde do mundo, entendeu? Ele ia falar, quer saber da marca? Vou correr hoje descalço e bater esse recorde. Então acho que correr descalço é uma estratégia. Você quer usar, usa, mas não correr só descalço. Acho que é uma estratégia principalmente para fortalecer o pé. Aí manda bala. Ou treininhos curtinhos na areia ou na grama, em um local que seja seguro correr, né? Eu acho que vale, mas só correr descalço... Eu só acho que vale um adendo. Caso alguém queira fazer essa transição, isso tem que ser feito com muita cautela. Ainda tem isso também. Sim. Porque você vai expor tecidos ali que não estão preparados para você tá 30 anos usando tênis, 40 anos usando tênis, você vai botar lá e... Se você fizer uma transição súbita, abrupta, né? Na cesta. Você vai machucar. Então, acho que... eu vou te falar que eu não me aprofundo muito nessa treino descalço, mas tem muita coisa que lesiona menos. Mais uma vez, tipo, lesionar menos
É relativo. É relativo. Né? É relativo. Quanto de velocidade? Lesionamento para quem corre acima de 18 por hora, para quem corre abaixo de 18 por hora, para quem caminha, para quem corre a 10 por hora, para quem... Sei lá. É relativo isso. Vamos lá. Tênis. Hoje em dia tênis está muito na moda, né? Na moda não, mas assim, muito ativo, né, cara? Tipo, ainda mais com esse Nike louco aí que... Surgiu o Adidas agora para Adidas, Ace que lançou, todo mundo tá lançando tênis com placas de carbono que melhoram a performance. Assim, tênis gera lesão? Eu acredito que não gere lesão, o tênis por si só, entendeu? Não vejo como o tênis fazer isso de uma maneira direta. Usei um tênis e me lesionei. Tipo... Existe uma coisa que é importante levar em consideração é que se você muda muito a característica do tênis e excede um volume de corrida... Mas você não vai sentir... Você vai sentir. Você vai sentir. Porque assim, se você mudar, por exemplo, passei de um tênis com drop muito baixo para um tênis de um drop muito alto, ou de muito macio para muito rígido, coisas nesse sentido, você muda como essa carga interage com o seu corpo. Sim. Então, acho que de alguma maneira ele pode participar. Mas seu corpo vai se adaptar, talvez. Nunca só ele. Eu acho que isso se relaciona muito com... Sim. Por exemplo, tem um estudo muito legal que mostra que os tênis mais macios, quem corre com tênis mais macio absorve menos impacto. Sim. Ou seja, você tem uma corrida mais rígida. Sim. Então é como se o amortecimento do tênis te deixasse predisposto à lesão. A lesão. Tipo, como seguro, se você né? Você utiliza menos do corpo para absorver impacto. Eu acho que assim, o tênis e o volume de corrida, essa interação pode sim... Aí volta o atleta, você está correndo com tênis. Nossa, eu corro com esse tênis e sinto dor. Aí vai de novo. Eu corro com tênis e sinto dor. Troca o tênis, meu amigo! Mas qual tênis eu compro? Como o tênis você corre e não sinta dor com aquele. Se você não tem nenhuma dor, você está correndo com um calçado que está te gerando um desconforto, você não tem que correr com ele. Claro, sim. Né? Por isso que não tem o melhor tênis, né? Sim, se bem que hoje em dia tem o melhor tênis, na verdade. Hoje tem o melhor tênis. Né? Bem claro. Mas via de regra não existe o melhor tênis, né? E detalhe, Rafa, aquilo que uma vez a gente estava conversando. Você pode dar um tênis desse com carbono para um cara que é muito amador, para ele não vai fazer diferença nenhuma. É uma outra discussão isso. Não sei se não vai fazer diferença, sinceramente. Um amador iniciante não vai fazer diferença, mas um corredor vai fazer diferença. Eu acho que faz diferença, sim. Mas voltando ao tênis, o que eu aconselho de tênis? No meu caso, preço... Eu nem boto tênis muito caro no pé porque vai que eu gosto do tênis e de fato porque eu vou usar não acho que vai me gerar uma performance e tem a necessidade de eu gastar muita grana em um tênis. E conforto, o principal é conforto. Eu não tenho paixão por nenhuma marca, então se eu coloco um tênis e lógico, eu tenho preferências, mas se eu coloco um tênis, cara, gostei, se tiver hoje em dia tem esteira lá pra você correr e tal, nossa, tô me sentindo bem, parece que eu tô descalço, é leve... Eu uso ele. Eu uso até um drop. Eu gosto de tênis com um drop baixo. Mas não é a minha primeira regra. Entendi. Até eu comprei hoje, há pouco tempo, um tênis. Coloquei na loja, adorei o tênis. Quando eu fui chegar em casa, fui pesquisar sobre o tênis. Tem um drop alto pra caramba. Nossa, cara. Mas eu não gosto de tênis com drop baixo. Mas assim, gostei e tô até recomendando pra caramba o tênis. Então é isso. Tipo, conforto. Bota no pé e vê. Mas eu quero um tênis que me gere performance. Acho que primeiro, você tem que ter um treino que te gera performance. Esse tem que ser o seu pensamento. Começa daí. Tem que ter um treino e uma dedicação que te gera performance. Hoje em dia, a gente tem sim um tênis que gera performance, que é o tênis da Nike. Mas também, tipo, é um assunto que a gente pode fazer um vídeo só do tênis da Nike, né? Porque é um assunto que... Uma opinião rapidamente sobre o tênis da Nike. Sim, ele gera performance. Você corre com ele, você nitidamente... Na minha opinião, não é um tênis. Tipo, é um patins. Algumas pessoas defendem. Ele te gera performance. Eu não sei como realmente não foi banido o tênis. Tem gente que defende que tem que continuar o tênis. Eu, de fato, tenho medo disso. Eu acho que... Tem uma opinião meio dúvida, mas por mim o tênis seria proibido até. Acho que a Nike é uma empresa muito forte, né, Rafa? Deve ter... mas é um tênis que você bota no pé, quem corre, vamos supor, quem corre de verdade, teoricamente bem, assim, coloca e fala, cara...
É diferente. Faz diferença. Tipo, obviamente que o tênis está te ajudando de uma maneira... Ele não te ajuda... Ele te ajuda de uma maneira mecânica, né? Ele te joga para frente. Então é um recurso que o tênis tem para te fazer melhorar, entendeu? Diferente de, sei lá, de um carboidrato em gel, sei lá. Você coloca, você toma... cara, ele não vai te agir, ele vai te agir internamente ali, tá, mas não vai te fazer correr de fato mais rápido, entendeu? Sim. Eu corro, vamos supor, uma média 3/1. Tomei um gel, vou correr a 2,55. Não vai. Sim. Você pode até manter mais 3/1, mas você não vai correr 2,55. O tênis não, corre 3/1. Você colocou o tênis, você vai correr menor. Então ele te ajuda de maneira mecânica. Então eu acho que isso não é legal. Isso que você está comentando aí, Rafa, 3/1, 2,55, colocar o tênis e vai correr um pouquinho melhor, a gente já está falando de pessoas que usam tênis e que tem uma performance muito lá em cima já. Sim. Então, mas depende de 4% de melhora, né? Então, até para ficar claro aí para o pessoal que de repente é muito amador, que essa pequena diferença para quem tem performance é uma diferença muito grande, né? 4% é o do primeiro ao, sei lá, 30º. De 5 segundinhos para performance é muita coisa, né? Tá. Então o tênis é isso, Matheus. Tipo, para mim, conforto, se possível experimentar o tênis e preço, né? Eu não gasto, eu particularmente não gasto muito em tênis. Tá? Não acho que isso faça diferença. Vamos lá, continuando aí, Rafa. Fortalecimento. Agora a gente vai falar sobre fortalecimento, que eu acho que é o ponto principal da lesão. A galera negligencia fortalecimento, né? Sim. Tipo, é isso. Temos que ser forte, de uma maneira geral. Nesse mundo atual, a gente só fica sentado, só come besteira. A gente tem que ser forte, tem que fortalecer. Pra vida, não só pra corrida. Pra vida, a gente tem que fortalecer. A gente tem que ser móvel e tem que fortalecer. Né? Então, trabalhar bastante mobilidade, que hoje em dia tem se falado muito nisso, trabalhar bastante fortalecimento. Mas fortalecimento específico para a corrida existe? Sim, né? Mas caso você não saiba, cara, fortalecer de uma maneira geral também já vai te ajudar. Né? Mas sim, específico para a corrida, para quem corre, é fundamental. Né? Como o Dani falou no início, as lesões que ele citou aqui, todos os fortalecimentos feitos para elas, para prevenir, são fortalecimentos pensando na corrida. Cara, eu vou puxar agora uma sardinha pro Dani também, hein? Quando eu fui no Dani pela primeira vez e comecei a tratar, fazer um fortalecimento lá, eu lembro que eu cheguei e pensei, mas eu sou um cara naturalmente forte. Mas ele mostrou que não. Eu senti muitas dores em muitos lugares que eu nunca pensei que eu fosse sentir. E aquela coisa... É específico, né? Esse é o fortalecimento específico. Isso aqui é pra você melhorar e isso aqui é pra você melhorar pra continuar correndo bem. Cara, eu não sabia que doía tanto. Eu pensei, eu carrego de supino isso. E eu lembro que o Rafa sempre chamava minha atenção falando, William, você é um cara forte pra musculação, mas você não é um cara forte pra corrida. E lá eu descobri que realmente é outra coisa, cara. Não tem, é diferente. Eu vou falar de um case rapidinho antes de passar a palavra pro Dani. A gente tem um case, nossa máquina de treino na equipe. Quem é? Máquina de treino. Quem adivinha? Tem o Will. Nosso Pedro Novaes. Nossa máquina de treino. Nossa máquina de treino. Deve estar treinando agora. Deve estar pedalando e assistindo a live. Nossa máquina de treino a gente começou com a corrida, depois agora é triatleta, diz que é, né? Mas enfim, é um cara, não sei se ele se lesionava muito, mas ele sentia muitas dores no joelho. Muito, né? O Dani pode falar mais do caso dele do que eu. E aí, qual foi a estratégia? Cara, vamos priorizar muito o fortalecimento e vamos tirar a carga da corrida. É importante, né? Tipo, tirar a carga de... o Pedro deixou de correr? Não, deixou de correr. Mas a gente tinha uma estratégia de carga, diminui, foca talvez na bike, na natação, e vamos aqui no fortalecimento específico. Cara, eu acho que ele tá aí, não sei, pelo menos não reclama pra mim, né? Ele tá sem correr, mas não sei se tá sem dor, mas se não me fala, tá sem dor, né? Eu acho que pensando do ponto de vista de lesão, né, ou como o fortalecimento ele pode interagir, acho que a principal característica é assim, se as lesões acontecem porque a gente excede a tolerância de carga de determinados tecidos,
o fortalecimento ele pode aumentar essa tolerância. Né? Então, assim, é uma estratégia da gente aumentar a capacidade do quanto o nosso corpo aguenta o volume de treino e dessa maneira a gente se expõe menos à lesão, né? Então, acho que nesse sentido é muito legal, além do fato de usar o fortalecimento para tentar minimizar quando a biomecânica ela se torna excessiva, né? Então, assim, e aí isso difere muito, e isso é uma coisa que é legal a fala do William, porque ele é algo muito específico, né? Tradicionalmente, muitos exercícios que a gente faz, eles auxiliam o fortalecimento, mas nem todos os exercícios ajudam, tanto pensando na corrida, né? E aí a fala do Rafa de ter algo específico é muito legal. Então, assim, a gente tem que pensar tanto no fortalecimento pontual, né? Então, poxa, eu tenho um excesso de rotação medial do fêmur, eu tenho que fortalecer quem faz rotação lateral do fêmur para que isso fique controlado. Então, eu vou propor exercício para o glúteo máximo. Ah, mas o glúteo máximo é tridimensional. Eu fortaleço o glúteo máximo no equipamento de academia que eu faço extensão do quadril. Cara, se ele é tridimensional, você está trabalhando então só a parte que faz extensão. A gente precisa da porção dele que faça a rotação lateral. Então, isso é o específico, né? Isso é o direcionar o exercício para o que você quer controlar, né? Então, acho que nesse sentido, o fortalecimento ele é muito legal e ele é um baita aliado da corrida. Né? Da corrida de qualquer esporte, né? Eu então, digo assim, fortalecimento é importante sim, para a vida. Sim, sim. Existe fortalecimento específico para a corrida? Existe. Não só específico para determinado tipo de lesões, mas de uma maneira geral para a corrida. Sim, como você deu um exemplo bem claro agora da cadeira extensora, né? Então, pode complementar. Eu acho que essa é a parte que eu mais gosto e que a gente mais atua, né? É com exercício, é com fortalecimento, que é o que eu mais acredito que seja eficiente, tanto para prevenção, e aí com relação à performance, acho que o Rafa sabe falar mais que eu, mas também acredito que ele pode contribuir. Eu acho que o fortalecimento para aumento de performance, assim, é difícil de pontuar isso, mas é aumento direto, né? Eu acho que aumento direto não. O que aumenta a performance, na minha opinião, é o treino específico. Mas ele te prepara para o treino específico, você gera uma qualidade melhor naquele treino, então, indiretamente, o fortalecimento te aumenta a performance. Diretamente, seu treino te aumenta a performance, entendeu? E acho que um ponto legal de tocar, já que você falou do treino específico, é assim, a gente já sabe que fortalecer o glúteo máximo é importante, mas não quer dizer que se você tiver um glúteo máximo forte, você não vai ter um excesso de movimento durante a corrida, né? Essa transição nem sempre ela é muito eficaz. Sim. E aí uma coisa que é muito legal fazer é o que o Rafa falou um tempo atrás, que é o tal do feedback visual. Sim. Né? Que é onde você fortalece determinada musculatura e durante a atividade você começa a tentar utilizar ela, né? Fazer essa ponte. Sim. Que aí eu acho que ele se torna muito mais eficaz. Até a última pergunta aqui da programação. Análise biomecânica é bom? A gente já falou que sim, né? Sim. Bom. Tipo, não tem por que não fazer, né? Sim, sem dúvida. Né, Will? Na verdade, ela pode mostrar... Não vai te atrapalhar. Para quem vale, e se iniciante vale a pena fazer a análise biomecânica. Eu botei isso, se iniciante, por quê? Eu tenho comigo que bike fit e análise biomecânica para iniciante não recomendo. Por quê? Eu acho que o iniciante ele tá tanta coisa nova, é relógio, é biomecânica, ele acaba esquecendo dele. Sim. Tipo, você está começando, calma. Verdade. Por que você já quer correr com a melhor biomecânica do mundo? Eu corro há 20 anos e não tenho. Você quer ter em um dia a melhor biomecânica do mundo? Não, então vamos ganhar condicionamento, vamos ganhar condicionamento, vamos preparar nosso corpo. Daqui a pouco a gente faz uma análise biomecânica, você mais preparado para aquele gesto motor, entendeu? Então, e bike fit é a mesma coisa. O cara compra uma bicicleta e já quer fazer o bike fit no dia seguinte. Cara, você nem sabe sentar na bike ainda, assim, seu corpo ainda vai se acomodar na bike, vai mudar muito seu bike fit ainda. Então, eu sempre quando espero um pouquinho, vamos treinar 1 mês, 2, 3, depois você faz uma análise biomecânica. A minha análise biomecânica eu vou fazer agora aqui no treino, eu te falo e já te sugiro alguma coisa. Rafa, isso que tá falando aí, eu acho que eu vejo sempre muito o cara que tá começando agora, aquele amador mesmo. Isso. E aí, assim, ele não fala só de biomecânica, ele quer usar o tênis maluco, ele quer usar uma meia diferente, ele quer usar manguito,
ele quer usar gorro... Pessoal, com corrida... O pessoal quer transformar a corrida num negócio complexo. Não é, velho. É simples, meu amigo. Correr é simples. Cara, minha filha corre, ela tem 2 anos e meio, cara. Ela corre descalça, ela corre... E é interessante, sabe? Olha como é que é isso, cara. Agora eu tive um insight. Hoje ela tava com ela, a gente foi passear aqui no condomínio e ela botou uma sandalinha que, tipo, suou o pé dela e tal. E ela foi correr e aquela sandália atrapalhou. O que ela fez? Pai, tira a sandália. Isso é óbvio, tipo, é natural. Tira a sandália, tirou a sandália, o que ela fez? Correu. Descalço, né? Eu colocar uma palmilha na É natural, então, tipo... iniciante, vão se preocupar em ganhar condicionamento, em iniciar. Essa é a sua melhor preocupação. Lógico, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, é bom, mas o principal é você iniciar e começar a treinar com frequência e continuidade. É isso? Quer apontar alguma coisa? Não, eu concordo. Não? Tá? Então, perguntas do Instagram para finalizar aqui os nossos 30 minutos de podcast. Cara, a gente chegou hoje, o programado era fazer de 30 a 40 minutos e aumentou de 40 para 50. E ó... Tá certo, vamos lá. A gente vai melhorar. Ó, gelo. Pergunta da nossa atleta Carolina Toso. Carol Toso. Caramba. Gelo quando e quente quando? Sempre que a gente tem um processo inflamatório acontecendo, a gente tem que pensar no gelo. Né? O calor ele pode ser pró-inflamatório, ele pode até aumentar. Então, sempre que a gente tem uma dor articular, né, ou algo muito agudo, né, eu tive uma lesão muscular recente, coisas nesse sentido, a gente opta pelo gelo. Né? O calor ele pode ajudar muito no relaxamento da musculatura. Então, eu fui correr e travei minhas costas. Uma contratura. Estiramento já vai mais para a lesão, né? Você tem um processo inflamatório instalado. Sim, tu vai pro gelo. Então acho que o gelo nesse caso é mais interessante. Sim. Mas assim, os casos de travar, travei a lombar, travei as costas, travei Nossa, isso, eu passei aquilo. água quente aí nas costas. Eu acho que o calor, ele além de ser um pouco mais agradável, né? Ele gera um efeito de relaxamento muscular mais intenso do que o gelo. O gelo ele tem um potencial mais analgésico, né? Sim, Mas eu vou falar uma coisa já do amador também, viu? Ele vai confundir muitas vezes, por isso que é bom procurar o profissional. Sem dúvida. Ele vai procurar porque ele tem que procurar porque é o seguinte, ele vai falar assim, ele vai ter uma lesão e ele pode achar que ele travou, que na verdade é lesão. E muitas vezes ele está tendo uma trava e ele acha que é lesão, então ele vai sempre confundir e vai acabar colocando o... Sempre é bom procurar o físio, o médico, né? Então, cara, sentiu dor, procura o físio, pelo menos para ter um norte ali, para saber do que é, né? Porque isso atua diretamente na escolha de qual modalidade usar. Né? Exato, então, acho que isso é importantíssimo. Ó, liberação muscular, rolinho... Meu Deus do céu. E aí? Isso dói. Isso também é muito... É um bom tema para um debate, cara. Vamos pincelar esse assunto pra gente... É que nem tipo gelo, né, cara? É de prevenção, de... Vamos pro próximo tópico. Reabilitação, né? De recovery. Eu acho que a liberação muscular, Rapidamente. Pensando como uma massagem para gerar um relaxamento muscular, ela é legal. Né? Pós-prova, pós-corrida, pós-treino, a gente sempre vai ter uma contraturazinha aqui e outra ali por conta do volume que foi exposto. E essa massagem, eu acho que ela é bem-vinda. Né? Mas pensando em relaxamento muscular, ela não previne lesão. Tá? Boa. Se você gera um relaxamento muscular antes de um treino que tenha muita exigência, um treino de tiro, um treino de muita velocidade, isso pode te tornar um pouco mais suscetível, porque aquela musculatura ela está sofrendo um processo de inibição que a massagem gerou, e ela vai ser exigida 100%, mas tem que ser um treino muito forte. Se for só para correr um pouquinho, não faz diferença soltar antes. Tá? Então eu acho que como uma forma de relaxar a musculatura, diminuir um pouco de sintoma, é uma boa estratégia. Mas não pode levar isso como, nem como tratamento. Não, eu estou tratando porque eu estou soltando. Isso, o soltar não trata nada, né? E também não reduz o risco de sofrer uma lesão. Eu acho assim, tipo, vou voltar também a minha experiência pessoal. Na época que eu
era atleta profissional, eu só treinava, só fazia isso, eu tinha a liberação miofascial, o rolinho ali como uma estratégia, mas também não era a melhor estratégia, tipo, para tratar. Não tratava nada, na verdade. Se eu tivesse que tratar, eu ia no físio. A liberação é exatamente isso. Acabava um treino ali, fazia, era gostosinho e tal, me sentia bem depois e bala, entendeu? E aí, que nem eu respondi lá no... De repente não era um alívio para tratar dor, era um alívio para... me senti melhor, fiz ali, tava sentindo um pouquinho a lateral da coxa, fiz um pouquinho, me senti melhor e... Show. E boa. E aí, pô, tô com muita dor ali na lateral da coxa, vamos na causa, né? Tipo, qual é a causa? É o essencial, né? A causa foi porque eu pedalei, sei lá, 200 km no dia. Tá, já temos a causa. Então, beleza, é normal, tá com essa dor, cara. Você pedalou 200 km. Sim. Você tá sem dor? Então, vamos na causa, entender o que aconteceu e aí sim tratar de verdade, né? Só faltam 2 perguntinhas. Volume ou intensidade? O que lesiona mais? Intensidade é assim, volume. Muito volume. E intensidade assim, pancada, tiro curto, 50 metros, 100 metros. Intensidade mesmo. O que vai te lesionar mais? Isso aí tem um estudo muito legal que mostra isso. Na verdade, existem lesões que se relacionam com volume e existem lesões que se relacionam com pace. Qual que lesiona mais? Depende da lesão. Eu acho que depende da planilha que você segue. Sim. Depende da planilha que é proposta. Eu acho que existem treinadores que propõem uma planilha mais vinculada a volume. E acho que existem treinadores que propõem uma planilha mais vinculada a pace. E aí você muda, né? Então, de volume a gente vai pensar em canelite, fascite e dor patelofemoral. E relacionado a pace, a gente vai pensar em estiramentos de sóleo, panturrilha, isquiotibiais e aquela loucura nossa de tentar identificar o que lesiona mais, ou o que é o melhor, né? Então, assim, acho que as lesões elas variam de acordo com a proposta do treino. Tá, legal. Edema muscular. Causa... Edema muscular? Tipo... Às vezes um edema muscular pode ser por uma pancada ou... por um excesso de treino, alguma coisa óssea. Existe o edema ósseo, que vem de uma sobrecarga, né? Que pode ser por uma sobrecarga ou por uma pancada. Por uma pancada também. Mas assim, se a gente for levar pensando na corrida, ele pode estar vinculado ao impacto, né? A força de reação do solo. Então, a forma como você corre, como essa força interage. Tem com alguma você. coisa específica para tratar isso? Foi uma pergunta que a gente recebeu do Instagram, tá? Isso. Existem estratégias de minimizar a força de reação do solo durante a corrida. Né? E a principal estratégia é aumentar a cadência. Subir em torno de 5% a 10% da sua cadência. Né? Só que é uma tarefa muito difícil de se fazer treinando em ambiente externo, na minha opinião. Porque o aumento da cadência na rua faz com que você aumente a velocidade. E o aumento da velocidade aumenta a carga que é imposta sobre o corpo. Então vai jogar contra... E o edema foi feito por quê? Isso. Então assim, joga contra. Eu acho que só é possível aumentar a cadência de uma maneira controlada na esteira. Porque a velocidade ela é pré-determinada. E aí você vai encurtar o passo. E encurtando o passo você tem uma força de reação do solo menor. E poderia ajudar... Talvez para ter uma percepção ali na esteira. Mas eu acho que a gente volta para o primeiro... Teve um edema ósseo. O que ocasionou? Se não foi uma pancada, ninguém te bateu, né? O que ocasionou? Via de regra, excesso. Então, tá aí a causa. Tudo gira em torno disso. Exatamente. Tá aí, excesso, CCD. Tô com edema ósseo, o que eu faço? Trata, fortalece. Fica mais forte, não se exceda mais. É isso. Beleza? Finalizamos? Eu acho que foi bacana pra caramba. Sabe? A gente só dobrou a meta. Muito aprendizado. Primeiro aprendizado assim, o tema não pode ser lesões na corrida. Tem que ser lesão, muito amplo. Eu não sabia também que era tão amplo, Dani. É muito amplo. E a gente foi superficial aí. Quando o Rafa falou isso, eu pensei, putz, vai faltar assunto aí. Então, o legal é que agora a gente vai pegar dessa entrevista, a gente pode dividir ela em 10 entrevistas, entendeu? Exatamente. Então a gente tem conteúdo aí para o ano inteiro. Né? E fica ligado então, né? Tipo, queria agradecer a galera que participou aí no YouTube, a galera que vai escutar no podcast, que eu acho que vai ser um podcast muito enriquecedor, assim, de conteúdo, de verdade. O vídeo gravado também depois vai estar no YouTube. A gente vai colocar no Titã, Corre que Chega, sei lá, em alguma plataforma a gente vai colocar. E
Vamos lá, agora é movimentar, fazer... Tentar E fazer... quem quiser procurar o Dani para se tratar, para tirar mais dúvidas Boa. pessoalmente, ter uma assessoria pessoal ali com ele, como é que faz para achar o Dani lá, cara? Depois a gente vai colocar na descrição disso aí. Beleza, show de bola. Tá, beleza. Como é que faz, Dani, para te encontrar? Pode procurar a gente no Instagram, no Facebook, né? A gente também tá bem ativo aí nas mídias sociais. Se procurarem por Ilic, Certo. muito provavelmente Sim. vocês vão encontrar a gente lá. E lá tem todos os contatos, os meios Telefone, tem tudo lá. telefone, e-mail, tudo Show. isso para chegar na gente. Beleza. tranquilo. Beleza. Beleza, Pra quem não galera? sabe, show. Quem veio de fora, a Ilic tá aqui em São Carlos, tá? Aqui no meio de São Paulo. O pessoal vai me ver depois aqui nos streamings também. Eu vou puxar uma sardinha que eu acho que é uma das melhores clínicas que eu me tratei. O Dani me pegou numa situação muito ruim, que eu não fui para me fortalecer, eu fui para me tratar mesmo e ele conseguiu dar jeito. Se ele conseguiu dar jeito nesse rinoceronte aqui, cara, Não, eu acho ele que consegue segurar qualquer um, cara. eu também só tenho a elogiar o trabalho do Dani, tipo, já me tratei em muitos locais, assim, tanto aqui no Brasil quanto fora até. E eu acho que o grande diferencial do Dani é ele tentar resolver a causa, Sim, sabe? Tipo, sim. na parte sem materiais que talvez sejam paliativos, não vou falar nome de materiais, mas assim, materiais que podem ser paliativos, ele vai na causa. O que é a causa? Cara, tá fraco isso, vamos tentar estruturar isso aqui, vamos tentar diminuir a carga, me mandar uma mensagem, eu falo com ele. Sim. Eu acho que isso, onde ele acerta demais, e aonde também o aluno tem que entender que o tratamento, ele é demorado. Sim. Tipo, ele não vai chegar lá e o cara vai tirar a sua dor e amanhã você vai estar bom, entendeu? Exatamente. Não tem Não mágica, tem né? jeito, Não tem exatamente. O cara que fez isso, tirou sua dor ali, já pode fazer o que você quer. Não pode, a causa, pensa na causa, entendeu? Exato. Se ele tirou sua dor naquele momento, mas a causa tá lá ainda. Entendeu? Então, eu acho que o mais legal do Dano é isso, que ele tenta sempre tratar na causa. Lógico, às vezes vai lá, tira sua dor um pouco, mas te fala, ó, cara, vai dar merda se continuar, entendeu? Eu só tenho a agradecer os elogios e acho que esse é o principal objetivo da metodologia que a gente usa, né? Cara, e desse podcast, sem querer te cortar, Dani, deixa eu te agradecer mais uma vez aqui por ser o primeiro do nosso podcast que vai... De 30 minutos. Ser o primeiro do nosso podcast, cara, é uma honra te ter aqui e eu espero te ter mais vezes aqui participando com a gente para tirar outros assuntos. Nas próximas a gente promete que a gente vai colocar assuntos mais específicos para não demorar tanto aí. Eu agradeço o teu tempo que você teve com a gente aí. E é isso, cara. Na próxima a gente vai se falando para diminuir mais teu tempo para ficar com a gente aqui, viu? Muito bom, foi um prazer enorme estar aqui e poder discutir esses temas aí com vocês, é muito legal. Beleza. Valeu, galera. Então é Valeu. isso. Até a próxima. Fique ligado no canal. Valeu. Falou, tchau. E tchau, ali. Boa.